Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, o seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje nossa aula será de resolução de exercícios sobre as matérias que a gente vem estudando. O primeiro exercício é o seguinte: um perfume vem acondicionado, bem dentro, numa embalagem em forma de bloco retangular, de 4 centímetros por 2 centímetros por 1 decímetro. Quantos mililitros de perfume cabem nessa embalagem? Vamos lá para a resolução. Para a gente calcular o volume de qualquer sólido, a gente precisa calcular, na maior parte das vezes, as dimensões desse nosso sólido. E para mim calcular esse volume, eu preciso multiplicar as 3 dimensões. Só que observem o seguinte: as nossas dimensões, a gente tem 4 centímetros, 2 centímetros e 1 decímetro. Para a gente calcular o volume, a gente precisa multiplicar o 4, 2 e 1. Só tem um problema, precisa todo mundo estar na mesma unidade. 1 decímetro é diferente de centímetros. Como eu tenho 4 centímetros e 2 centímetros, eu preciso transformar esse 1 decímetro para centímetro para depois eu calcular o volume. Vamos lá. Então, o primeiro passo é a gente fazer essa transformação. Nós temos 1 decímetro e nós precisamos transformar para centímetro. Vamos lembrar da nossa tabelinha. Então, é centímetro para decímetro. Vai voltar uma casa, de decímetro para centímetro vai andar uma casa para a direita. Então, a vírgula vai andar uma casa para a direita. Eu tenho 1,0. Quando a vírgula andar, vai ficar igual a 10 centímetros. Então, 1 decímetro é igual a 10 centímetros. Sabendo disso, agora eu posso calcular o volume. O volume vai ser igual à multiplicação das 3 dimensões. Então, vai ser 4 centímetros vezes 2 centímetros vezes 10 centímetros. Então, o volume vai ser igual a 80 centímetros cúbicos. A questão que é o resultado em ml. Então, eu preciso lembrar de quê? Eu preciso lembrar que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, 80 centímetros cúbicos é igual a 80 ml. Então, o resultado final dessa questão, 80 ml. Agora, vamos dar continuidade. Com a segunda questão. Sabendo-se que uma pessoa consome aproximadamente 800 metros cúbicos de água por ano e que o planeta dispõe de, no máximo, 9.000 quilômetros cúbicos de água para o consumo por ano, pode-se afirmar que a capacidade máxima de habitantes que o planeta suporta, considerando-se apenas a disponibilidade de água para o consumo, é aproximadamente. Vamos lá para a resolução. É importante que vocês entendam o que a questão está falando. Por isso, eu sempre indico que vocês anotem os dados, observem para que vocês saibam direito o que a questão quer e quais são os caminhos que vocês podem seguir. A questão falou para a gente que uma pessoa consome anualmente 800 metros cúbicos de água. Isso daqui, é anual. Uma pessoa sozinha anualmente consome 800 metros cúbicos de água. E a questão falou para a gente que o planeta fornece 9.000 quilômetros cúbicos de água anualmente.
Então, nós sabemos que uma pessoa consome 800 metros cúbicos de água anualmente e que o planeta fornece 9.000 quilômetros cúbicos de água anualmente e quer saber quantos habitantes pode ter. Então, como nós vamos fazer isso? O primeiro passo de todos é fazer as transformações. A gente pode seguir dois caminhos. Nós podemos deixar tudo em quilômetros cúbicos ou nós podemos deixar tudo em metros cúbicos. Inicialmente, vamos deixar tudo em quilômetros cúbicos. Para isso, eu preciso lembrar da tabelinha. Essa é a nossa tabelinha. E a gente tem 800 metros cúbicos que nós queremos transformar para 9.000 quilômetros cúbicos. De metros cúbicos para quilômetros cúbicos, a vírgula vai ter que andar para a esquerda. 1, 2, 3 casas. Mas o que é que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar que a cada casa é dividido por 1.000. Não é dividido por 10, é dividido por 1.000. Então, a cada casa vai ter que voltar 3 casas de vírgula. De metro cúbico para decâmetros cúbicos, o que é que vai acontecer? A vírgula precisa andar 3 casas para a esquerda. Então, no total, a vírgula vai ter que andar 3, 6, 9 casas para a esquerda. Então, vamos lá. Eu tenho 800,0 e a vírgula vai ter que andar 3, 6, 9 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos 0, nós temos 0,0000008 quilômetros cúbicos. A gente também pode fazer por regra de 3, mas agora vamos fazer apenas assim para a gente poder comparar os dois jeitos. Então, a gente viu que 800 metros cúbicos é a mesma coisa que 0,0000008 quilômetros cúbicos. Agora, para mim saber a quantidade de pessoas que pode ter, como é o cálculo que eu irei fazer? Será o valor total, que é 9.000 quilômetros cúbicos, dividido pelo total por pessoa, que é 0,0000008 quilômetros cúbicos. Vamos efetuar essa divisão. Então, 9.000 quilômetros cúbicos dividido por 0,0000008 quilômetros cúbicos vai ser igual a 11.250 milhões de habitantes. Então, são 11.250 milhões de habitantes. Esse é o total de habitantes que o planeta pode ter. Agora, vamos dar continuidade. Então, vou só relembrar o passo a passo do que a gente fez. A gente viu que uma pessoa consome anualmente 800 metros cúbicos de água e que o planeta tem 9.000 quilômetros cúbicos
de água anualmente, certo? Então, uma pessoa consome 800 metros cúbicos de água e o planeta fornece anualmente 9.000 quilômetros cúbicos de água. A gente, para fazer a relação, precisamos deixar todo mundo na mesma unidade. Então, nós pegamos os 800 metros cúbicos e transformamos para quilômetros cúbicos. A gente viu que de metros cúbicos para quilômetros cúbicos, a vírgula precisa andar 9 casas para a esquerda. E a gente viu que 800 metros cúbicos é a mesma coisa que 0,0000008 quilômetros cúbicos. Depois a gente efetuou a divisão do total pela parte. Então, 9.000 quilômetros cúbicos dividido por 0,0000008 quilômetros cúbicos. E a gente viu que o planeta pode ter 11 bilhões e 250 milhões, 11 bilhões e 250 milhões de habitantes. Agora, a outra forma que nós poderíamos resolver essa mesma questão, fazendo, de vez de transformar os 800 metros cúbicos em quilômetros cúbicos, nós vamos transformar os 9.000 quilômetros cúbicos em metros cúbicos para a gente ver se conseguimos o mesmo resultado. Vamos lá. Então, nós temos aqui a nossa tabela, onde nós temos e nós queremos transformar 9.000 quilômetros cúbicos em metros cúbicos. Vamos lá, de quilômetros cúbicos para metros cúbicos. 1, 2, 3 casas para a direita. Como cada casa são 3 vírgulas, vai ser 3, 6, 9 casas para a direita. Então, eu tenho 9.000,0 e eu vou andar 9 casas para a direita. Então, nós iremos ter para a gente saber a quantidade de habitantes, nós iremos ter dividido por 800. E nós encontramos o mesmo resultado. Então, nós encontramos o mesmo resultado, mesmo fazendo o outro caminho. 11 bilhões 250 milhões de habitantes pode ter o planeta, relacionado à quantidade de água consumida anualmente. Terceira questão. Um reservatório inicialmente vazio, com capacidade para 8.000 litros, recebe água à razão de 1.600 centímetros cúbicos por segundo. Então, a cada 1 segundo é colocado dentro do reservatório 1.600 centímetros cúbicos. E a capacidade total do reservatório é 8.000 litros. Quer saber quanto tempo vai demorar, quanto tempo será necessário para que o reservatório seja todo preenchido? Então, para que sejam preenchidos 8.000 litros. Vamos lá para a resolução. Então, a gente sabe que o volume total do reservatório é 8.000 litros. E a gente sabe que o reservatório pode ter o reservatório tem uma razão de 1.600 centímetros cúbicos em 1 segundo. Então, a cada 1 segundo, entra dentro do reservatório 1.600 centímetros cúbicos. Vamos transformar esse 1.600
1.600 centímetros cúbicos em litros, para a gente saber quantos litros entra por segundo. Vamos lá. Eu sei que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, 1.600 centímetros cúbicos vai ser igual a 1.600 ml. Agora eu vou pegar o 1.600 ml e transformar para litro. Eu preciso lembrar da tabelinha. De ml para litros, vai voltar 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, eu tenho 1.600,0 e vai voltar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Então, vai ser igual a 1,6 litros. Então, 1.600 ml é igual a 1,6 litros. E agora, o que nós iremos fazer? A gente viu que 1.600 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 1,6 litros. O que significa que 1,6 litros, a cada 1 segundo entra 1,6 litros de água no reservatório. Então, 8.000 litros vai demorar X tempo, quantos segundos? Regra de 3, faço multiplicação cruzada. 1,6 vezes X, 1,6x. 8.000 vezes 1, 8.000. 1,6 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x é igual a 8.000 dividido por 1,6. Então, nosso x vai ser igual a 5.000 segundos. Ah, mas é muitos segundos, eu quero deixar um valor menor. O que é que eu vou fazer? Transformar para minutos. Eu sei que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, 5.000 segundos vai valer x. Então, o x vai ser 5.000 dividido por 60. Então, o x é igual a 83,33 minutos. Ah, mas eu ainda quero deixar num valor menor. Transforma para horas. Eu sei que 1 minuto equivale, eu sei que 1 hora, equivale a 60 minutos. Então, 83,33 minutos vai valer x. Então, x é igual a 1,39 horas. Então, serão necessários 5.000 segundos, ou posso dizer também 83,33 minutos, ou também posso dizer 1,39 horas para encher totalmente esse reservatório. E assim nós concluímos nossa aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando, certo? E para rever as nossas aulas, basta acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube. E não esqueçam de baixar o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais, certo? Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!